Olá, tudo bem? Você já observou que uma raiva, uma mágoa, sentimentos fortes, somos nós que de certa forma determinamos quanto tempo ele vai durar? Sim. E normalmente nós damos ênfase a sentimentos negativos, banalizamos coisas boas. E você sabia que você pode inverter isso, modificar isso na sua vida? Quando alguém te faz uma raiva, fala alguma coisa que você não gosta, é você que determina o tempo de raiva, o tempo de duração daquilo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo. Outro dia eu fiz um pedido para uma pessoa via WhatsApp e a pessoa não respondeu, ignorou, deixou para lá. Eu poderia ter criado ranço dessa pessoa, não falar mais, não querer mais vê-lo e sumir da vida dele e fazer disso uma grande tempestade. No entanto, eu pensei assim, quer saber? Essa pessoa deve ser muito ocupada, deixa pra lá. E vida que segue, continuei o relacionamento normalmente. Outro dia essa pessoa falou assim, foi tu que me pediu tal coisa? E eu falei, foi, eu que pedi, fui eu sim que pedi. Quer dizer, às vezes a gente quer levar uma coisa muito a sério e é uma bobagem. E você fica criando caso, problemas, com uma coisa que você pode deixar pra lá e não ter mais esse problema na sua vida. Porque quando você decide ter raiva de uma pessoa, quando você decide odiar alguém, você começa a ver só pontos negativos. Como mudar a chave rapidamente para que você evite situações negativas sempre que possível. Um exemplo. Vou sair com meu namorado. Ele vai me levar para um lugar que eu não gosto, mas ele gosta muito. Eu logo de cara já vou com raiva. Chego nesse determinado local, começo a ver pontos negativos. Eu só olho para o negativo e aquilo que já não era bom antes de eu sair de casa só aumentou, uma bola de neve. Mas não é o que ele gosta. Vocês abrem mão de coisas que vocês gostam de fazer um pelo outro, né? Assim, existe uma troca. Uma vez você vai e faz aquilo que ele gosta, outra vez ele vai e faz aquilo que você gosta. Isso também vai muito de casal. Não vamos entrar nesse mérito. A questão é, eu não topei ir, então pra que ficar de mau humor e só observando coisas ruins? O que eu posso fazer nesse caso? Vou começar a observar coisas boas nesse local. Quando eu coloco na minha cabeça que a situação, a pessoa tem lados bons e começa a procurar esse lado bom, a situação muda totalmente. A situação muda completamente. Experimenta fazer isso, tá? Começa a observar coisas boas, positivas da pessoa, do ambiente, do relacionamento, seja lá o que for. Por que isso? Quando a gente decide mudar essa chave e faz esse trabalho de ressignificação, a vida fica mais leve. Se você é aquela pessoa que passa o tempo todo reclamando, que só vê o lado negativo das coisas, você vai ficando uma pessoa insuportável, que ninguém quer sair com você, que ninguém quer ficar perto de você. O que você quer pra sua vida? É isso que você deseja? Ah, Nonata, eu não tô nem aí, reclamo mesmo, tudo bem. Mas só que essas falas de reclamação, elas vão ficando tão vívidas, elas vão ficando tão altas, que você vai chegar um momento que você não consegue estar com você mesmo. Na verdade, quando a pessoa está vivenciando isso de reclamação, é o que ela treinou. Então ela já está nessa fase de não conseguir gostar dela mesma. Que tal mudar? Que tal ressignificar as coisas rapidamente? Porque se você, em qualquer acontecimento, numa discussão boba, você decide odiar a sua mãe, a sua tia, o seu irmão, um amigo, um conhecido qualquer, se você decide odiar, vai dar certo. Você vai criar coisas vão chegar pra você pra reafirmar o que você acredita e a sua vida vai se tornar um inferno. Do contrário, se você muda logo a chave, não quero fortalecer essa raiva, vou procurar pontos positivos. Se eu não consigo ver pontos positivos no momento, eu saio de perto, porque de longe, às vezes a gente consegue ver coisas melhores. A gente consegue orar pela pessoa, a gente consegue ter um bom olhar também. E é assim que a gente torna a vida mais leve. Procurando pontos positivos e não entrando de cabeça numa raiva, numa bobagem que só vai crescer mais e mais se você ficar alimentando. Você conseguiu entender? Sobre mudanças de sentimentos negativos para positivos, uma mudança rápida, eficaz. É assim que a gente faz. Ah, Nonata, mas tá difícil, viu? Puxa vida, eu tô tentando aqui, mas o sentimento de raiva tá muito forte. Então, vamos fazer o seguinte. Pensa aí numa coisa, numa grande vitória que você teve. Uma coisa espetacular, o nascimento do seu filho. Algo que quando você lembra, você fica todo arrepiado. Quando você passou numa prova, quando você comprou o seu carro novinho, ou então usado. Uma grande realização. Tenha coisas na manga
para quando você estiver entrando num sentimento negativo muito forte, você lembrar daquela coisa e mudar a chave rapidamente. É um dos segredos também para que a gente não caia nessa armadilha do ódio, da mágoa. Ai, mas não, isso não funciona. Por que que funciona para você ter raiva e não funcionaria para a raiva passar rapidamente? Me explica. É falta de treino. Nós estamos muito bem treinados para sentir raiva, para ser reativo, para entrar na guerra, do que sermos passivos, termos compaixão do outro. Ter compaixão não significa que você esteja ali pertinho levando porrada. Significa que você vai se distanciar, distância amorosa, manda bons pensamentos, bons sentimentos. Se for preciso, se for necessário, tenha uma boa conversa, mas não crie um ranário, aquela coisa de estar engolindo sapo, aquela coisa de estar criando raiva desnecessária para sua vida, porque a vida já é tão complexa, a vida já é tão desafiadora sem essa coisa, essas picuinhas, entendeu? O que você acha sobre isso? Você é capaz de ressignificar? De estar com uma raiva muito grande e de repente, não, passou, não quero sentir raiva. Eu já me observei muitas vezes e percebi que eu que decido. Estou com raiva da pessoa. Não, isso foi uma besteira. Eu que decido. Quando você começar a se observar, você vai ver isso, que é você que decide alimentar ou não um sentimento de baixo calão, um sentimento, uma vibração baixíssima que vai atrair outras e mais outras. E sabe por que as raivas demoram mais para passar? Porque a gente fica naquela, a culpa foi dele, então ele que resolva. Ele foi o culpado. E quando você coloca a culpa no outro, achando que se livrou do problema, você só está criando um problema. Pensa o seguinte, pega a culpa para você. Eu fiquei com raiva. Eu dei um significado muito ruim para aquilo que aconteceu. Eu posso dar um significado melhor e tirar isso da minha vida, o quanto antes. Porque essa raiva, esse sentimento, é aquele veneno que eu tomo sozinho, normalmente. Então deixa eu ressignificar rápido, deixa eu esquecer logo isso, fazer algo para que isso não se torne uma coisa grave e séria. Tem pessoas que, por exemplo, né, são gritados pelo chefe. Ou então brigam, vivem brigando com o marido, com a mãe, seja lá com quem for. E a situação é tão ruim que ela repassa isso. Onde ela chega, ela grita pessoas, ela repassa, ela repete aquilo que acontece no ambiente dela, num ambiente tóxico. Isso são pessoas que têm uma tendência a ser reativos. Existem também aquelas pessoas que têm uma tendência a baixar a cabeça, chorar e viver naquele drama infinito, sem força, autoestima lá no chão, porque também não conseguem se defender. Seja lá qual for a situação, ressignifica, sai dela, dá outro significado, se afasta. Porque também a gente não pode, Nonata, o meu marido me grita toda hora, eu vou só ressignificar aqui, né, e vai ficar tudo bem. Não, não pode ser assim, tá? Não dá pra ser assim. Se é aquela coisa que acontece todos os dias, abusiva, você não pode estar ressignificando e continuar ali apanhando, né? Apanhando essa surra, essa coisa ruim. Você não pode continuar ali passando por isso. Você não pode continuar ali como se nada estivesse acontecendo, sorrindo. Não, o que eu tô explicando aqui pra você é aquela coisa de quando você vai sair, o lugar não é muito legal, mas você precisa ir. É quando tem uma pessoa ali que você não gosta muito, mas você pode procurar pontos bons ou ignorar. Coisinhas que você pode ressignificar rápido pra não estragar seu dia. Mas quando for uma situação que tem um peso grande pra sua vida, ressignifica pra não virar um trauma, mas se afasta, tá? Não dá pra continuar ali fazendo de conta que não é nada. Precisa ser mudado realmente. E tudo isso é um trabalho que a gente faz assim com detalhes na clínica. São coisas que vão modificar os métodos, as ferramentas de acordo com cada pessoa. Beijo.